dízimos, primícias. Abençoe, Deus, oferta de socorro, para a glória do teu nome. Amém. Diga amém. Diga assim: Senhor Jesus, nesse momento, eu quero ouvir, faça assim, eu quero ouvir a sua voz. Fala comigo. Amém. Diga para o teu irmão. Graças a Deus, né? Parabéns, meu querido, pelos seus 22 anos. Aqui nessa cidade, com certeza Manaus, além do Brasil, ganha com você e Manaus em especial. Amém? Dê uma salva de palmas para ele, que Deus continue te abençoando, meu querido. Glória a Deus. Aleluia. Bom, nós estamos aqui desde sexta-feira ministrando, né? O Jeová Jirê. O Jeová Jirê é o projeto que Jesus fez, que Deus fez com Jesus, e que Deus fez com Adão, o primeiro e segundo Adão, e fez com um monte de gente. E aí Deus fez conosco. E aí nós pedimos um monte de coisa a Deus, e em 7 anos Ele nos deu tudo aquilo que nós tínhamos pedidos e escrito, né? Que estava escrito e que era de fundamental importância para a nossa vida, nosso cotidiano, coisas que nós anseiamos, desejamos, sonhamos. E aí nós, depois de vivermos 7 anos, pastor, começamos a ministrar. Depois que tivemos as provas, fala assim para o teu irmão: não pregue uma revelação enquanto você não tiver prova. Então você já pode pregar sobre a salvação. Você já pode pregar. Fala, irmãos. Sobre a salvação. Você tem prova que Jesus existe? Se tem, então se manifeste, aplauda o Senhor e dê glória a Deus. Aleluia. A mensagem desta noite, para encerrar o nosso Jeová Jirê, e eu fiz questão de deixar para encerrar neste final de semana, no dia de culto de celebração, que é hoje, porque no meu coração eu estaria honrando vocês, amém, pastor? Porque eu sei que esta mensagem, ela mudou minha vida, ela tem mudado a minha vida, e essa mensagem é uma garantia de que Deus vai cuidar de você. Quantos querem ser cuidados por Deus e ter essa experiência? Diga amém. É tudo que nós queremos, queridos. E é praticamente tudo que nós não entendemos. Por que isso não está acontecendo? Então fale comigo: temor a Deus, a força de uma aliança. Queridos, Deus não trabalha sem uma aliança. Deus não começa um projeto da vida de ninguém que não tem aliança com Ele e com aqueles que Ele manda realizar uma obra. Eu louvo a Deus por essa igreja, né? Porque não haveria lugar melhor para nós ministrarmos, né? Fora de Brasília, o Jeová Jirê, do que a igreja Aliança. O nome dessa igreja diz qual é o seu anseio. Então Deus está recompensando, 22 anos depois, trazendo nesse final de semana alguns remas sobre esse tema. E hoje nós vamos soltar o encerramento. E como essa mensagem é para todos vocês, porque todos vocês têm uma aliança com o pastor Teté, então que Deus abençoe você nesta noite e nesta mensagem. Vamos começar a ministração. Gênesis 2, 16, 17. O temor foi o único princípio que Deus exigiu do Adão. Tema, não toque naquela árvore. Então era só ele temer a Deus. E a prova é que ele não tocava. Qual era a prova que ele temia a Deus? Ele não tocava nos frutos proibidos. Nós já ministramos aqui sobre a regeneração, parte 1 e 2, lembram? Há 3 meses atrás eu estive aqui e nós ministramos isso. Então você vai recapitular lá nos seus estudos. Agora vamos ler Salmos 34, 7. E vamos ver qual é o decreto que Deus tem para aquele que teme a Ele. Salmos 34, versículo 7. Deus tem um decreto em favor daqueles que o temem.
E o decreto é: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, quando você, de fato, de verdade, temer a Deus, queridos, guardando o teor da aliança de Deus, então Deus já deu ordem aos seus anjos para acampar ao seu lado, ao seu redor. Vai ficar lá andando com você, jovem. Amém? E a Bíblia diz que ele vai te livrar, ele tem uma missão. Fala, esse anjo tem uma missão. De cuidar de mim. De livrar-me. Então você será poupado, querido, se você temer a Deus. Olha que tremendo. Lembro-me agora as palavras de Jesus que ele disse: se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, e ele enviaria aqui 12 legiões de anjos, 72 mil anjos, e resolveria todo esse problema. Mas eu quero dizer que eu é que estou me entregando. Querido, não precisa você se entregar. Sabe por quê? Porque Jesus já pagou o preço. Então você não vai ser crucificado para salvar ninguém. A sua pobreza não vai enriquecer ninguém. Então, querido, quer saber de uma coisa? Eu quero é Deus e a prosperidade que Deus tem para mim. Se você quer a vida abundante, prometida por Jesus, sacrificada na cruz do Calvário, aplauda ao Senhor, se manifeste, dê glória a Deus e diga aleluia! Salmos 25, vamos estudar as Escrituras, porque afinal o Jeová Jireh é uma escola. Então nós estamos continuando e vamos encerrar nesta noite o começo do projeto Jeová Jireh. Fala, o encerramento é do começo. Como o pastor Teté disse, a partir de agora as coisas têm que ficar diferentes nos próximos 7 anos. De modo que os próximos 7 anos serão superiores em abundância e graça de Deus do que os seus 22, pastor Teté. Daqui 7 anos, os seus presentes serão outros, em outros níveis, porque vocês estão só ensaiando a vida abundante prometida por Deus, o sucesso, semeando. O semeador sabe semear, isso aí, semeia mesmo e investe. Eu tenho dito, queridos, é difícil eu passar um dia sem semear R$100. Por isso que eu entendo que uma pessoa, quando for semear, não devia semear menos que 100 na nossa realidade. Sabe por quê? Porque vai colher o quê? Então, queridos, vai orando. Deus, eu não quero, a partir de hoje, eu não quero semear menos que R$100, ainda que seja com esforço, que eu tenha que capinar. Vai lutando, assim eu fiz, querido, fui lutando. E nesta noite, queridos, para mostrar que Deus dá oportunidade mesmo, eu vou semear R$3.000 aqui. E aí eu selecionei algumas pessoas, porque eu tenho que semear. Agora, para onde é que eu vou semear? Eu canalizei algumas pessoas segundo a honra. Não é segundo a honra? É ou não? Por quê? Vou semear nesta noite, queridos, de forma honrosa, e vou explicar por que estou fazendo desta maneira. No final dessa pregação, eu vou estar semeando R$3.000, que equivale a 100 vezes 30, R$100 por cada dia desse mês, fora o que eu já semeei. Então eu louvo a Deus a oportunidade que Ele está me dando, para poder mostrar para você que eu também sou um semeador. O pastor Teté fala uma coisa que eu gosto, porque ele fala, olha, é bom semear no Rubens, porque o Rubens, ele não retém só para ele. Não é isso que você disse? Você botou isso numa fita. E aquilo, quando eu estava vendo a fita, eu me senti honrado pela expressão dele. Puxa, que bom que algumas pessoas estão me vendo. Hoje de manhã nós falamos sobre a Esther. Cadê a Esther? Cadê a irmã Esther? Fica em pé aí. A irmã Esther, nós damos um exemplo do que todo evento, toda convocação que o pastor até dá aqui, ela entra. Teve um evento de 40 esse mês, 49 ela foi. Teve um de 50, ela foi, não é isso? Outro de 40 ela foi. Teve esse de 100, que foi o Jeová Jireh, ela foi. Ganhando o salário mínimo de Deus, me mostra quem é essa mulher que eu quero ver. Como pode ganhar o salário mínimo de Deus e semear quase todo ele em eventos aqui na igreja e não está reclamando? Não, nunca reclamou. Rapaz, me mostra ela, pois hoje ela tomou café na nossa mesa, porque eu queria conhecer ela. Porque você, Deus vai tirar lá do restolho, do monturo, e vai te fazer assentar na mesa com os príncipes do teu povo. Aplauda ao Senhor mesmo, amém? E aí a Esther disse que para ela fazer isso, só o salário, resumindo, o salário mesmo, que ela ganhou o salário mínimo, não dava. Então o que ela foi fazer foi vender Avon.
E hoje ela ganha muito mais do que o salário mínimo, porque ela vende Avon e Deus abençoou ela muito mais com aquilo que ela saiu para buscar desses recursos. Então semeie, querido, seja um semeador, não tenha dó não, amém, queridos? No final eu vou ler aqui para você um poema que Deus me deu, e esse poema tem uma unção de libertação do apego ao dinheiro, e Deus vai tocar em você e você vai ser outro se você quiser. Posso ouvir um amém? Amém. Não deixe eu ir embora sem falar desse poema que Deus me deu. Amém, queridos? Olha só o que diz Salmo 25, 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Você só vai conhecer a intimidade de Deus se você temer ao Senhor. Fala para o teu irmão ao lado. Para conhecer a intimidade de Deus só tem um caminho. Temer a Deus. Amém, queridos? E temer a Deus é o quê? É guardar o teor da aliança que Ele exige de nós. E nós falamos no Jeová Jireh algumas coisas que nós temos que fazer. Ok? Não são muitas. Temos que permanecer temendo até o fim. Provérbios 28, 14 diz que nós até tememos a Deus, porém, em regra, não permanecemos o quê? Temendo. Vamos ler lá, Provérbios 28, 14. Vamos passear na Bíblia, irmãos. Eu resolvi ficar aqui até hoje para semear e para ministrar essa palavra a vocês. E Deus vai nos abençoar em nome de Jesus. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Ou você teme a Deus ou você cairá no mal, porque você vai ser constante e você não vai cair no mal. Então seja uma pessoa constante ao temer a Deus, acredite. No Jeová Jireh, que nós ministramos esse final de semana, nós explicamos tantas coisas, mas algumas delas nós demos ênfase, como por exemplo,